Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa nessa segunda-feira, 23 de agosto. Vamos para a nossa mensagem diária? Então, leiam junto comigo. Peça bis. Sempre que alguma coisa boa acontecer, peça bis. Sempre que fizer uma amizade, peça bis. Sempre que descobrir coisas novas, peça bis. Para tudo de bom que acontecer este ano, peça bis, principalmente esse ano. Para nossa amizade, nossas risadas, nossas lembranças boas, para as nossas caminhadas, para a nossa caminhada feliz, cheia de sucesso, peça bis. Que bom que você veio, sua presença me faz feliz. Por isso, fico sempre pedindo bis, bis. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, nossos alunos, para a nossa aula de língua portuguesa. E agora, nesse clima de bis, de seja bem-vindo, senta que lá vem a história, porque agora é hora da leitura. E o que eu trouxe para vocês hoje? Vamos ver? Eu trouxe a história de A Gratidão do Suricato. É uma história de Caroline Rodrigues. Vou compartilhar com vocês e no final a gente vai refletir sobre o que essa história trouxe de bom para a nossa vida, tá bom? Os suricatos são animais muito interessantes. Têm uma pele escura para se aquecer, cauda bem comprida e preta na pontinha. Seu rosto é pequeno e pontiagudo e suas orelhas são pequenas e possuem uma mancha preta ao redor dos olhos. Mas o que realmente torna esse pequeno animal especial é algo que aconteceu em uma savana bem longe da cidade grande. Lá moravam vários tipos de animais diferentes, inclusive um pequeno suricato. Todos os dias, minutos antes do sol nascer, o suricato saía de sua toca, percorria a mesma trilha marcada por suas pegadas, subia na pedra mais alta e lá ficava em silêncio até o sol nascer. Esse era o ritual do pequeno suricato. Nada o fazia sair de sua rotina. E os outros animais, ainda sonolentos, o viam bem cedinho correndo por sua trilha. Não entendiam o motivo, mas já estavam acostumados. Bicho mais esquisito, corre não sei do que, não sei para onde. O que ele perdeu no horizonte que não encontrou até hoje. Animais fofoqueiros, hein? E assim, o suricato seguia sua vida. As estações passavam e ele estava lá no mesmo lugar e na mesma hora, todos os dias. Na primavera, ele admirava o horizonte que ficava colorido. Em tempos de chuva, ele sentia o gostoso frescor e o cheiro de terra molhada. No inverno, ficava tudo branquinho, era lindo. Certo dia, os animais desta savana estavam agitados, com medo das nuvens escuras de tempestade que se aproximavam no horizonte. Raios, trovões e ventos fortes chegaram naquele dia. Um raio clareou todo o céu da savana e atingiu uma frondosa árvore que começou a pegar fogo. Em pouco tempo, toda a floresta estava incendiada. Foi triste. Todos os animais tiveram que fugir de seus lares, os bichos corriam para todos os lados. Os bichos se uniram e cada um buscava um pouquinho de água que conseguia no lago. E assim jogava na floresta para apagar com fogo. Assim, antes de amanhecer o dia, todos unidos acabaram com o incêndio. Enquanto todos os bichos descansavam na exaustiva madrugada, algo curioso aconteceu. O pequeno suricato, molhado e sujo de cinzas, seguiu sua trilha no mesmo horário de sempre e mais uma vez subiu na pedra mais alta. Os animais ficaram inconformados com sua atitude, porque ele também perdeu seu lar e deveria estar se lamentando como todos estavam, mas preferiu ficar igual um bobo olhando para o horizonte. Olha o suricato aí. Vejam, enquanto todos lamentavam nossa perda, o suricato não larga este hábito sem sentido.
Então, os animais se reuniram e decidiram seguir o suricato e descobrir o que ele de fato fazia naquela pedra. Todos o seguiam na mesma trilha. Com dificuldade no escuro, encontraram o suricato de pé em cima da pedra e olhando para o horizonte, nada diferente do que esperavam. Antes que começassem a discutir, o suricato virou e disse: Olá, meus amigos, que bom tê-los aqui comigo. Vejam, já perceberam o quanto a vida é boa? E que tantas coisas boas acontecem conosco o tempo todo? Mesmo em meio a momentos difíceis, como o que passamos, há também coisas boas. Estamos aqui, vivos. Aquelas palavras pegaram a todos de surpresa. Então o suricato continuou: Quero compartilhar algo com vocês. Enquanto fico em silêncio nessa pedra, deixo o meu coração falar. O nascer do sol é lindo e seu calor é tão aconchegante que sinto como um abraço acolhedor. Meu coração transborda gratidão pela vida. Hoje, em especial, estou agradecendo pela noite, que, embora difícil, podemos nos unir, enfrentar e vencer as dificuldades juntos. Todos os animais da savana estavam ali ouvindo o discurso do suricato, que trazia belas palavras. Embora todos participassem daquele mistério, ninguém enxergava a beleza que havia por trás, e naquelas palavras singelas, todos se comoveram. O pequeno suricato continuou a expressar suas palavras de gratidão, e pouco a pouco os animais começaram a perceber tantas coisas boas que o cercavam. Seus olhos brilhavam, seus corações estavam em harmonia, e antes mesmo que alguém dissesse uma palavra, o pequeno suricato fez um convite a todos. Venham, o sol já está para nascer. Vamos contemplar a beleza para que um dia o sol possa nascer também em nossos corações. Os animais subiram na pedra e olharam para o horizonte, e então o sol apontou no horizonte, colorindo as nuvens de vários tons de laranja com os primeiros raios. Os animais sentiram seu coração aquecer de uma maneira diferente naquele momento. O suricato os ensinou que aquilo era o amor. E você aí de casa que está vendo a gente nessa telinha, também pode sentir e ensinar o amor. Seja grato, agradeça pelo simples fato de você ter amanhecido, respirado, estado com seus pais e tenha vida, tá bom? Então, essa é a história daquele pequeno e humilde suricato que fez com que a gratidão na floresta virasse hábito. Juntos e unidos novamente, todos reconstruíram a savana, que ficou mais bela do que antes. E agora nós vamos continuar construindo os nossos conhecimentos e agradecendo por essa oportunidade de continuarmos assistindo nossas aulas e aprendendo mais um gênero informativo científico que nós começamos o trabalho na semana passada. E agora nós vamos, através do nosso mapa conceitual, relembrar um pouquinho o conceito desse gênero. Estamos falando de texto informativo científico. Os textos informativos, eles geralmente apresentam dados, explicações de forma organizada sobre determinado assunto. E a intenção desse tipo de texto é informar, dar explicações sobre um assunto. Mas atentem bem, o texto informativo tem diversos tipos. O que estamos estudando é o tipo científico, portanto, essas informações e essas explicações são sobre fatos científicos, tá bom, galera? A linguagem e a construção desse tipo textual é uma linguagem precisa, clara, objetiva e geralmente formal, ou seja, livre de gírias e de palavrões, tá bom? De palavras de baixo calão. As explicações são sempre detalhadas porque estamos lidando com fatos científicos pesquisados, estudados, geralmente tem dados em percentual para que você possa se convencer melhor da veracidade desse tipo de texto. O uso de palavras próprias da área, geralmente ciência, tecnologia, saúde e a organização em blocos de assunto. O leitor, quem é o público-alvo desse gênero textual? Pessoas interessadas no assunto apresentado e pessoas interessadas em adquirir novos conhecimentos. Pessoas que gostam de descobrir fatos científicos, que são curiosas por essas cientificidades, tá bom? Prosseguindo agora, depois desse relembrar o gênero textual, vamos para a nossa hora da atividade. Preparados? Então vamos lá. As habilidades que nós vamos trabalhar hoje, nessa nossa primeira aula, é apenas uma. EF15LP06,
que é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, nesse caso, o gênero informativo científico. Eu trouxe para vocês o texto Tipos Sanguíneos. Aproveitem, lendo esse texto comigo e todos os outros, para vocês conhecerem aí vários fatos científicos que vocês talvez ainda não conheçam. A porcentagem de tipos sanguíneos varia em diferentes grupos populacionais. Muitos povos indígenas, como várias tribos da América, não possuem o tipo B. No Brasil, os tipos O e A respondem juntos por quase 90% dos habitantes. Uma provável explicação para esse fenômeno está em pesquisas ainda não conclusivas. Elas indicam que algumas doenças são mais comuns em determinados tipos sanguíneos. O câncer de estômago, por exemplo, seria mais frequente em pessoas com sangue tipo A. A pneumonia e certos tipos de anemia no tipo B. Conforme certas epidemias se tornam mais frequentes, elas matam mais pessoas de certo tipo sanguíneo e sobra mais gente dos outros. O texto, temos a fonte aqui embaixo, que determina os diferentes tipos de sangue, é da revista Super Interessante, que é uma revista que trata de fatos e assuntos científicos. Esse texto, como vocês perceberam, é um texto que informa sobre o quê? Sobre as doenças que estão ligadas aos tipos sanguíneos. Todo mundo aqui já deve ter estudado que nós temos o tipo A, B, o tipo O, não é isso? Tem os positivos, os negativos, e aqui eles falam do tipo B, do tipo A, né? E das doenças que eles carregam e que são mais comuns entre pessoas com esses tipos sanguíneos, também o tipo O, tá bom? E tem um percentual, se vocês perceberam aí, tem o 90%, é um percentual. Nem todos os textos formativos científicos vêm com o percentual em números, mas ele traz informações detalhadas, explicadas e comprovadas pela ciência, tá bom? Hoje nós estamos focando na finalidade e no objetivo dos textos. Esse texto que nós acabamos de ler tem que objetivo? Divertir, alertar, informar ou ilustrar? Vocês viram algum desenho? Não. Então, o objetivo não é ilustrar. Vocês riram quando eu estava lendo o texto? Não, porque não é uma piada, não é um texto para diversão, tá? Vocês se sentiram alertas sobre algo? Não, não pode fazer isso? Também não, porque esse texto ele veio para informar. Informar que doenças e os determinados tipos sanguíneos carregam e que eles carregam outros tipos de doenças. Aí você vai ter que se aprofundar no assunto porque a gente trouxe um fragmento do texto, tá bom? Vamos para a próxima? Pensamento positivo pode ajudar a combater doenças. Vamos conhecer o texto? Já é bem aceito pela medicina que os pensamentos negativos e a ansiedade podem nos deixar mais suscetíveis a doenças. O estresse, que é útil em pequenas doses para preparar o corpo para a ação ou fuga, quando constante, ou seja, quando sempre existindo em nossos pensamentos, aumenta o risco de diabetes e até demência. Você sabia disso? Está sabendo agora. O que os pesquisadores estão descobrindo agora é que o pensamento positivo não só ajuda a combater o estresse, mas também tem efeitos positivos na saúde. Sentir-se seguro e acreditar que as coisas vão melhorar pode ajudar o corpo a se curar. Uma compilação de estudos publicada na Revista de Medicina Psicossomática sugere que os benefícios do pensamento positivo acontecem independente do dano causado pelo estresse ou pessimismo. É um texto que a gente encontra aí na revista Galileu, Globo.com, que também é uma revista que trata de assuntos científicos, tá? E o que esse texto trata? Ele trata de uma pesquisa em torno de que o pensamento positivo pode ajudar a combater doenças e que o negativo ajuda a criar doenças. Se você está com uma doença e você coloca um pensamento positivo em cima daquilo, você tende a se curar mais rápido ou totalmente. Se você coloca um pensamento negativo, você vai se estressar, o estresse vai ser constante, isso pode piorar o seu estado de saúde, tá bom? Vamos lá. Esse texto tem um objetivo de explicar um termo científico. Vocês viram algum termo científico no nosso texto?
alertar o leitor sobre doenças, descrever um procedimento médico ou informar sobre uma pesquisa científica. Lembram que eu, quando estava explicando, disse a vocês que era uma pesquisa e no texto também ele diz que os pesquisadores chegaram a essa conclusão? É porque esse texto ele veio para nos informar sobre uma pesquisa científica, tá? Em torno disso, do pensamento positivo, tá bom? Próximo texto, mente quieta, corpo saudável. A meditação ajuda a controlar a ansiedade e aliviar a dor? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas, os cientistas encontraram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medidas em dezenas de pesquisas. Percebam que aqui, ele começa o texto com um questionamento e ele vai te dizendo, no desenrolar desse texto, que teve uma pesquisa, que tiveram dezenas de pesquisas, aliás, em relação à evidência da ação terapêutica da meditação. Nos últimos 24 anos, só a Clínica de Redução do Estresse da Universidade de Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer, AIDS, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos descobriram que, submetidos a sessões de meditação que alteraram o foco da sua atenção, os pacientes reduziram o nível de ansiedade e diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos. É um texto da revista super interessante. Gente, percebam que aqui eles não estão fazendo crítica a essa ação terapêutica, eles estão informando sobre essa ação terapêutica, como ela melhorou a vida das pessoas, como as pessoas deixaram, inclusive, de tomar analgésicos, abandonaram eles por conta do efeito que a meditação trouxe, o efeito positivo que a meditação trouxe à vida deles, tá? O texto tem por finalidade criticar a ação terapêutica da meditação, conscientizar sobre a redução do nível de ansiedade, denunciar a clínica de redução do estresse ou informar sobre os benefícios da meditação. O que vocês acham? Ela fez uma crítica? Não. Conscientizou sobre a redução do nível de ansiedade? Ela fala do controle do nível de ansiedade, mas não veio para conscientizar, tá? Denunciar a clínica de maneira nenhuma, porque eles fizeram foi elogiar essa ação terapêutica. E aqui eles vêm informar sobre os benefícios da meditação, dessa ação terapêutica para a cura de doenças, beleza? Regime ginástica e cama. A falta de sono adequado é definitivamente um fator de risco isolado para o ganho de peso. A matemática da perda de peso é simples. O consumo de calorias deve ser inferior ao total de energia gasta pelo organismo, ou seja, você tem que comer menos e gastar mais. Nos últimos 5 anos, porém, uma série de estudos vem demonstrando que um terceiro fator deve ser incluído na equação do emagrecimento: o sono. Com a má alimentação e o sedentarismo, uma sucessão de noites mal dormidas pode condenar ao fracasso qualquer luta contra a balança. A pesquisa mais recente e uma das mais intrigantes sobre o assunto foi publicada na revista científica americana Annals of Internal Medicine. Conduzida por médicos da Universidade de Chicago, ela demonstrou que em períodos de pouco sono, a queima de gordura corporal é 55% menor e a perda de massa magra 60% maior. Perder massa magra significa perder músculos. Isso é ruim, porque leva à desaceleração do metabolismo e faz com que a pessoa ganhe peso com mais facilidade, diz o endocrinologista Valmir Coutinho, presidente eleito da Associação Internacional para o Estudo da Obesidade. Em outras palavras, dormir pouco favorece o efeito sanfona, que é o quê? Engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. A grande questão de quem tenta se livrar dos quilos em excesso. Um texto aí, um fragmento de um texto da revista Veja, que também trata de assuntos científicos, e como vocês podem perceber, pessoas especializadas no assunto que estão aqui dentro desse texto, tá? O objetivo desse texto é dar uma informação, descrever uma experiência, explicar uma dieta
ou fazer uma demonstração. Aí vocês podem dizer assim, professora Tati, mas como a gente está vendo informativo científico, a gente sempre sabe a resposta de cara. O que tiver informação é a resposta. Mas lembrem-se que nas provas que vocês forem fazer por aí afora, não vai ter só um tipo de gênero. Vão ter vários gêneros, por isso que antes eu digo a vocês sobre os percentuais, sobre pesquisadores, sobre especialistas no assunto, para vocês entenderem de fato que é um texto informativo, porque dentro de vários outros vocês podem não acertar. Fique ligado. Então aqui o objetivo é dar uma informação sobre essa questão do sono interferir no emagrecimento, beleza? Câncer. As novas frentes de ataque, a ciência chega finalmente à fase de atacar o mal pela raiz sem efeito colateral. A luta contra o câncer teve grandes vitórias nas últimas décadas do século XX, mas deve-se admitir que houve também muitas esperanças de cura não concretizadas. Após sucessivas promessas de terapias revolucionárias, o século XXI começou com a notícia de uma droga comprovadamente capaz de bloquear, pela raiz, a gênese de células tumorais. Ela foi anunciada em maio deste ano e na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em uma reunião com a presença de cerca de 26 mil médicos e pesquisadores. Olha quanta gente especializada. A genética que já vinha sendo usada contra o câncer em diagnósticos e avaliações de risco conseguiu pela primeira vez realizar o sonho das drogas inteligentes, impedir a formação de tumores. Com essas drogas, será possível combater a doença sem debilitar o organismo, como ocorre na radioterapia e na quimioterapia convencional. O próximo passo é assegurar que as células cancerosas não se tornem resistentes à medicação. São, portanto, várias frentes de ataque, além das quais mais de 400 drogas em testes, aposta-se no que já vinha dando certo, como a prevenção e o diagnóstico precoce, também da revista Galileu, que fala sobre questões científicas. E aqui está tratando de cura de câncer sem precisar fazer uso daqueles coquetéis que caem o cabelo, fazem a pessoa ficar debilitada, com mais doenças e muitas vezes não suportar o tratamento, tá bom? O texto acima tem a finalidade de informar que a ciência teve um grande avanço na cura do câncer, será? Divulgar a grande vitória da luta contra o câncer nas últimas décadas? Criticar o tratamento do câncer realizado pelos médicos no século XX? Apresentar pesquisas sobre o tratamento de câncer realizado na Europa? Bom, aqui realmente ele falou de um país, não foi a Europa, tá? De um continente, não foi a Europa, tá? Ele falou dos Estados Unidos. Criticar o tratamento de câncer? Não fez isso também, não criticou. Divulgar a grande vitória, ainda não teve uma grande vitória, mas ele está falando dos avanços desse tratamento. E aqui ele quis o quê? Informar que a ciência teve um grande avanço na cura do câncer, tá? Ainda não foi total, mas teve esse grande avanço. Então aqui a nossa alternativa correta está na letra A. De novo, é o verbo carro-chefe aqui desse gênero, informar e explicar também, tá, gente? O céu também é azul em outros planetas? Lembram desse texto? A gente não vai ler, porque esse texto é aquele texto que fala do céu azul em nosso planeta, da camada de ar que envolve aqui o nosso planeta, e fala dos outros planetas e que as cores que eles veem no céu não é igual a que a gente vê, porque lá a camada que envolve o planeta é mais densa ou porque não tem atmosfera, tá bom? O gênero que nós acabamos de ler recebe o nome de texto informativo científico. É uma afirmação, é um texto informativo científico. Marque um X na alternativa que apresenta o objetivo desse texto. O objetivo dele é informar leitores não especialistas sobre as pesquisas e descobertas científicas ou é ensinar leitores especialistas como realizar pesquisas científicas? Bom, se eu tenho leitores especialistas, eles já sabem como realizar pesquisas científicas. Então, essa segunda alternativa a gente já descarta, porque a resposta correta é a primeira. Aqui a intenção é informar leitores não especialistas como nós, por exemplo, porque eu também me enquadro aí, sobre as pesquisas e descobertas científicas, tá, gente? Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso ocorre? Bom, a gente também já trabalhou esse texto para se defender, assim como a maioria dos lagartos. As lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autotomia, auto voluntário, propitomia, partir, cortar.
Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo, que se desprende de forma indolor e continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto fogem. Essa estratégia pode ser repetida, porém, a cada episódio o rabo fica mais curto. Se a ruptura da cauda for forçada, por exemplo, por uma faca, uma mordida ou uma prisão, a regeneração é completa. Ah, professora, não entendi. Trouxe aqui em desenho para você entender. Vejam que aqui temos um gato assustando a lagartixa. Então, com estresse, a lagartixa está ameaçada, ela fratura o próprio rabo para distrair o predador enquanto ela foge para não se tornar a comida dele. Quando essa cauda volta, ela volta menor, porque foi causada o corte por um estresse. Já embaixo, ela teve uma pedra aí que foi em cima do rabinho dela, não teve estresse. Por ter células capazes de formar um novo rabo, o animal sobrevive mesmo quando mutilado. Volta igual. Se for partida por fatores externos, que não sejam o estresse aqui interno dela, a cauda se regenera com o tamanho original, beleza? Então, qual a finalidade do texto? Entender o significado das palavras? Tivemos palavras aí difíceis para a gente entender? Não. Divulgar o tamanho do rabo da lagartixa? Disseram especificamente em centímetros o tamanho? Também não. Ensinar a regenerar o rabo da lagartixa? Ou te ensinou aqui que a gente pode pegar um rabinho dela e fazer ele crescer? Nós podemos fazer isso? Também não. Informar o processo de regeneração do rabo da lagartixa? Isso sim. Informar e explicar como isso acontece, tá, gente? Por isso é um informativo científico, beleza? Todos entenderam? Aqui a gente está falando do pau-brasil. Essa árvore aí conta a história do pau-brasil, como se originou, como ele passou a designar aqui de Terra Santa Cruz, a altura dessa árvore, o tronco, a vagem, como é o fruto. Então, esse texto fala sobre essas características do pau-brasil. O texto informativo que lemos narra a história passada em uma floresta de pau-brasil, noticia um fato ocorrido recentemente com a árvore pau-brasil, explica o que é e mostra a participação dessa árvore na história do Brasil, ou declama um poema sobre o pau-brasil. Ele não declama um poema, ele não noticia um fato e nem narra uma história, porque não é um texto narrativo, é um texto informativo científico que explica o que é e mostra a participação dessa árvore na história do Brasil, letra C, tá, gente? E agora é a nossa hora da fluência. Esse momento aqui vocês já têm esse texto, A Culpa é da Sulcatona. O que é que vocês vão fazer com esse texto? Em casa, na hora de responder o para casa, vocês vão pegar esse texto e fazer uma leitura silenciosa, que é aquela leitura que a gente faz apenas com os olhos. Vocês vão ler com os olhos, não vão mexer a boquinha, porque é uma leitura silenciosa, tá? E depois vocês podem fazer essa leitura em voz alta, que eu estou orientando vocês como vocês devem fazer. Anotem o tempo que vocês demoraram fazendo essa leitura silenciosa e comuniquem ao professor, professora de vocês, tá? Agora vão beber uma água, vão ao banheiro, que eu estou aqui esperando vocês para o nosso segundo momento da aula, tá?